Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Jesus nos oferece esta parábola que muito nos fala sobre o sentido de justiça e também da importância da resignação diante da vontade do Pai, quando das atividades da vida. Vamos à parábola. Jesus nos diz que o reino dos céus é semelhante a um chefe de família, que no início do dia sai em busca de trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E na primeira hora, ele encontra um grupo e a eles propõe um dia de trabalho por uma moeda. Eles concordam e vão trabalhar na vinha. À medida em que o dono da vinha percebe que aquele número de funcionários, de trabalhadores é insuficiente, ele vai então em busca de novos trabalhadores. E assim sucessivamente, durante todo o dia, ele foi contratando mais e mais, até que faltando uma única hora para terminar o dia, ele se aproxima de um grupo e questiona: por que estáis aqui? E o grupo, ou o representante do grupo, responde: estivemos aqui por todo o dia, esperando uma oportunidade de trabalho. Então, o dono da vinha lhes diz: pois eis a oportunidade, vá para a minha vinha. Terminado o dia, satisfeito com o resultado adquirido, o dono da vinha chama o seu capataz e pede para que remunere todos os trabalhadores com uma moeda, começando pelos últimos até os primeiros. Quando se forma a fila e os trabalhadores da última hora recebem uma moeda, aqueles que começaram o dia trabalhando, acreditam que por terem vencido todo o dia, eles teriam um direito maior, um salário maior do que aqueles que trabalharam apenas uma hora. Então, quando chegou a vez deles receberem, eles também receberam uma moeda, e isso lhes causou revolta. Ouvindo a discussão, o dono da vinha se aproxima e questiona: do que estáis reclamando? E eles disseram: nós trabalhamos o dia todo, suportamos todo o trabalho de um dia e recebemos uma moeda, e aqueles que trabalharam apenas uma hora também receberam uma moeda. E o dono da vinha, se referindo a eles, disse-lhes: quando os contratei, qual foi o combinado? Não foi que pagaria uma moeda por um dia de trabalho? Então a justiça foi feita. Recebeste aquilo que está combinado. Se não concordas com o que eu faço, é porque os seus olhos são maus, ao invés de valorizar o bem que eu tenho nos meus. Sendo meus recursos, posso fazer dele o que eu quiser. Então Jesus encerra a parábola dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Muito bem, meus irmãos. Essa parábola nos traz a reflexão sobre o sentimento de justiça. Se nós olharmos pelo ponto de vista do dono da vinha, que havia contratado aqueles homens para que realizasse um dia de trabalho ao preço de uma moeda, o contrato foi cumprido. Vamos imaginar que eles entrassem na Justiça do Trabalho e fossem reivindicar uma remuneração maior. O documento, ou seja, o acordo firmado entre eles, era de um dia por uma moeda, e isso foi cumprido, não lhes dando o direito de reivindicar além disso. No entanto, se nós olharmos pelo ponto de vista dos trabalhadores, o fato deles terem trabalhado um período maior em relação aos outros
e que os outros receberam a mesma remuneração, lhes parece injusto. Então, o que Jesus quis nos trazer é que a justiça tem pontos de vista, de acordo com os interesses de cada um. E que esses trabalhadores da primeira hora só se sentiram revoltados porque souberam da remuneração dos trabalhadores da última hora. Imaginem que nós invertêssemos a fila e nós pagássemos primeiro os primeiros e por último os últimos. Então aqueles que trabalharam o dia todo receberiam sua moeda, iriam para suas casas satisfeitos, porque tiveram a oportunidade do trabalho e o realizaram. Sem saber que aqueles que trabalharam apenas uma hora também receberam a mesma coisa. Então, o que nós percebemos é que o sentido de injustiça, nesse caso, está na comparação entre o que eu recebi e o que o outro recebeu. Esse é um dos ensinamentos muito importantes dessa parábola, porque nós só vamos nos sentir injustiçados quando compararmos aquilo que nós somos e possuímos com aquilo que os outros possuem. Porque nesse momento, nós nos esquecemos que a lei estabelece que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então, quando Jesus nos adverte sobre a bondade do Pai, que oferece a cada um segundo as suas obras, e que cabe a Ele nos conduzir por todo o universo, sempre com misericórdia, com justiça e bondade, Ele, nessa parábola, Ele nos mostra que nós precisamos ter resignação diante da vontade do Pai. Então, no caso dos trabalhadores da primeira hora, eles deveriam aceitar que o contrato foi cumprido e estarem satisfeitos por terem tido a oportunidade do trabalho e não se comparar com as possíveis vantagens que os outros terão ou que tiveram por terem recebido a mesma remuneração. Nesse conceito de justiça, nós precisamos sempre sermos resignados diante das oportunidades que a vida nos oferece, porque Deus será sempre justo e misericordioso. Se nós considerarmos que o dono da vinha é o Pai Celestial, Criador de todo o universo, que a vinha é a humanidade, que são todos os seres que estão caminhando, criados simples e ignorantes, com propósitos de chegar à perfeição. E os trabalhadores da vinha são os mensageiros do Pai, que vêm para nos trazer as instruções para que deixemos de ser ignorantes. Então, nós podemos perceber que a grande recompensa, que seria a moeda, ela simboliza a felicidade. A felicidade que pode ser alcançada pela mudança de comportamento, não necessitando de um tempo determinado para que isso aconteça. O grande trabalho dos mensageiros de Deus que vieram ter conosco para nos ensinar a evoluir é de nos trazer o caminho da felicidade, para que compreendamos melhor a lei de Deus e que possamos construir um ser melhor. E isso passa pela resignação diante da vontade do Pai, pelo esforço de olharmos para nós, ao invés de olharmos para o outro e constatarmos a justiça ou a injustiça do Pai. Porque os trabalhadores da primeira hora só se sentiram injustiçados porque compararam o pagamento que eles receberam com o pagamento recebido pelos outros. E a justiça de Deus não se faz por comparação, ela se faz por mérito e sempre com misericórdia. Então, nessa análise que foi feita, onde a vinha é a humanidade, os trabalhadores da primeira hora podem ser considerados o povo judeu, que desde os primórdios, quando trouxeram para a civilização humana o conceito do Deus único
a única civilização da época que acreditava no Deus único, eles tinham a missão de revelar essa verdade para toda a humanidade. E através de profetas, isso foi sendo realizado. Inclusive, nós podemos citar a grande contribuição para a sociedade humana em termos de direitos e obrigações trazidas por Moisés no Decálogo. Então, se a humanidade absorvesse os 10 mandamentos de uma forma plena, nós teríamos uma sociedade muito melhor do que a que temos hoje. Porque, amando a Deus sobre todas as coisas, teríamos a confiança na sua justiça, na sua misericórdia, tendo resignação diante da vida. Se nós aceitarmos o não adulterar, honrar a pai e mãe, nós teríamos uma sociedade familiar muito mais forte, onde os conceitos de amor e de honra seriam cultivados entre pais e filhos, numa família muito mais forte na formação, na educação das pessoas. Nós não teríamos a mentira, porque não cometeríamos falso testemunho em nenhuma ocasião. E estaríamos numa sociedade em que a sinceridade e a verdade prevaleceria. Nós viveríamos do nosso trabalho não roubando jamais. Então, teríamos uma sociedade honesta e trabalhadora e resignada, porque não cobiçaríamos nenhum dos bens dos nossos semelhantes. Ali, os 10 mandamentos nos propõem uma gestão de convivência muito boa, em que a família sendo valorizada, a fé no Criador, o trabalho, a verdade e também o descanso remunerado, né? Deus não se esqueceu nem disso quando disse para preservar o sábado, no sabá, quer dizer, pelo menos um dia da semana. Teremos que descansar e nos dedicarmos à família, à oração. Tudo foi muito bem pensado por essa mensagem trazida por Moisés nos 10 mandamentos. E nós percebemos, então, que os primeiros trabalhadores que foram os judeus, que trouxeram essas características, e a sociedade humana, ela vai praticar os 10 mandamentos. Está em evolução. À medida em que as pessoas vencerem as paixões, que nós consigamos nos tornarmos pessoas mais humildes, então conseguiremos colocar em prática esses 10 mandamentos que nos foram oferecidos. Acontece que os próprios mensageiros, os judeus, eles se consideraram um povo escolhido. E por isso se colocaram numa posição de superioridade, o orgulho de raça. Então, para o judeu, aquele que não é judeu está perdido, porque Deus é deles, como se olhasse especificamente para o seu povo. Tá? Essa é a condição do orgulho que os impediu da evolução plena e que está muito caracterizada na parábola do Cristo, quando ele diz que os trabalhadores, vendo que os outros receberam uma moeda, se consideraram no direito de receber um pouco mais. E isso é uma posição orgulhosa, porque eles se comparando ao outro dizem, nós fizemos mais, por isso merecemos mais. E o Deus é injusto para conosco, quando paga igual, ou promove a felicidade e a evolução de todos, inclusive dos gentios. Esse é o conceito que Jesus traz nessa parábola, do orgulho dos primeiros trabalhadores, que se achavam superiores aos últimos. Mas a realidade é que a construção da felicidade de uma sociedade mais justa, mais misericordiosa, mais harmônica, ela vai ocorrer ao longo do tempo, pelas transformações. E aqueles que foram os trabalhadores da primeira hora estão reencarnados hoje. E quem sabe são eles que estão reencarnados no movimento espírita para serem os trabalhadores da última hora.
porque já foi dito que os trabalhadores da última hora somos nós espíritas, que temos a responsabilidade de revelar ao mundo, à sociedade, a imortalidade, a lei de reencarnação, para que todos possam ver a imagem misericordiosa e justa de Deus, apesar das grandes diferenças que há nas sociedades e nas condições da vida das pessoas do nosso planeta, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, através da mediunidade, o Espiritismo veio revelar a continuidade da vida, não só pela existência de um lugar específico, como o céu, o inferno ou o purgatório, como é a visão espiritualista de outras religiões cristãs, mas nos revelando que nós vamos viver de acordo com os nossos pensamentos, os nossos desejos, e a nossa evolução, ela é demonstrada pelo nosso comportamento, pela caridade, pelo amor ao próximo. Então, os trabalhadores da última hora são aqueles que vão fechar o processo evolutivo, pois os trabalhadores da primeira hora trouxeram o Deus único, trouxeram os 10 mandamentos e o início da revolução social no comportamento humano. Os trabalhadores da segunda hora também agregaram valores. O próprio Cristo encarnou entre nós para nos mostrar as lições de amor, para nos mostrar a face paternal de Deus, a sua misericórdia, a sua justiça. E o Espiritismo vem reviver essas lições do Cristo no Evangelho revivido, para que, diante da imortalidade do Espírito, diante da possibilidade do recomeço e das bem-aventuranças que podemos conquistar pelo nosso esforço, na certeza de que nenhum processo será interrompido e que ninguém será condenado eternamente pelos males, mas que Deus justo, bom e misericordioso nos oferecerá sempre a oportunidade do recomeço na reencarnação. Reencarnação que fica patente para explicar as diferenças entre os seres que renascem em condições diferentes, nem sempre favoráveis ao seu desenvolvimento. Então, nós temos pessoas que renascem com deficiências físicas, com limitações, pessoas que renascem em ambientes turbulentos, pessoas que renascem em famílias equilibradas, com acesso ao conhecimento, com acesso ao Evangelho, à doutrina do Cristo. Então, por que pessoas nascem e logo em ter idade já conseguem realizar coisas que outras pessoas por toda uma vida desejam, mas não conseguem? Por que nós temos gênios entre nós? Se Deus é justo, Ele não pode privilegiar uns em detrimento de outros. E aí vem a doutrina espírita, nos revelando através da reencarnação essas diferenças. Porque aquele que hoje é gênio já viveu outras vidas em que adquiriu esses conhecimentos e chegou a esse patamar evolutivo. Assim como aquele que hoje nasce saudável, ontem pode ter sido um deficiente e que amanhã poderá ser, de acordo com o seu comportamento, com a condução que faz da sua vida. Então, nós percebemos nessa parábola do Cristo a grande mensagem sobre a continuidade da evolução. E essa situação de justiça, misericórdia, ela só pode ser entendida quando nós aceitamos que somos espíritos imortais e que a nossa encarnação de hoje ela é consequência das escolhas e de tudo aquilo que nós construímos ao longo do tempo, de tantas e tantas outras experiências. Então, o Espiritismo vem para fechar esse ciclo em que iniciou com os judeus, na presença do Deus único, na revelação dos 10 mandamentos, nessa transformação social,
onde a família é valorizada, onde a fé na presença de Deus ela é muito importante e que ao longo do tempo, através das encarnações, nós fomos percebendo que sempre teremos uma nova oportunidade para recomeçar. Sempre teremos um meio de, através das provas e das expiações, que vem nos conduzir, diante das nossas escolhas, construir um ser melhor. O Espiritismo ou Espírita são os trabalhadores da última hora. E nos cabe esse compromisso de difundir, de revelar ao mundo essas manifestações, essas verdades trazidas pelos Espíritos através da mediunidade, que nos promove esse intercâmbio entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, para que aos poucos, todos nós, cientes dessa verdade, possamos nos transformar e evoluir com o nosso planeta, que passará de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quando isso ocorrerá? Quando a maior parte dos espíritos que habitam o nosso globo tiverem a consciência de que nós somos causa, a nossa vida é causada pelas nossas escolhas e que nenhum ser, além de nós, pode construir a nossa felicidade. Quando nós admitirmos as nossas imperfeições e percebermos que os excessos trazidos pelas paixões é que nos tornam a nossa vida mais difícil, que as vicissitudes da vida, longe de serem um castigo, são um método educativo que o Pai nos oferece através das provas, que são as nossas imperfeições conscientes, né? Aquelas que nós temos a convicção de que temos e que pedimos ao Pai a oportunidade dos resgates através da encarnação, seja através das expiações, que são aquelas imperfeições que nós temos, mas que ainda não admitimos e que vivemos experiências oferecidas pela misericórdia do Pai para que possamos despertar para essas imperfeições e nos esforçarmos para corrigi-las. Regenerar-se significa admitir a doença e combatê-la, sempre com a convicção de que nós somos responsáveis pelas nossas obras. Nós sempre seremos o resultado dos nossos próprios esforços. Então, como trabalhadores da última hora, somos os portadores dessa revelação e nos cabe levar aos nossos irmãos esses conceitos, que hoje não são aceitos pela maioria. Nós vemos que muitas religiões até combatem o espiritismo, dizendo que somos adoradores do demônio, que Moisés proibiu a evocação dos mortos e que aqueles que se manifestam nas reuniões mediúnicas são sempre os demônios. Pelos textos bíblicos, onde as traduções se referem a demônios. Eu me lembro de uma passagem do Evangelho em que um pai de família se ajoelha diante do Cristo, pedindo que ele interceda por seu filho, pois o filho anda perturbado, ora se atirando ao fogo, ora se atirando à água, buscando o suicídio. E Jesus pede para que essa criança seja trazida a ele. E na sua presença, no texto bíblico, se diz que os espíritos são expulsos. Então Jesus expulsa os demônios que perturbavam o menino e o menino se cura. Hoje, pelo conhecimento adquirido nos estudos espíritas, pelos estudos da mediunidade, nós entendemos que o demônio ou os demônios não existem e que são pessoas como nós, que têm sentimentos e às vezes pelo orgulho continuam se achando injustiçados e acabam perseguindo aqueles que são objetos da sua ira, da sua raiva. E era provavelmente isso que estava acontecendo com aquele menino. Então a palavra demônio, que na época do Cristo era designação para espírito, hoje tem uma conotação diferente. O demônio é um ser maligno
que disputa com Deus as nossas almas, quando na realidade, pela mediunidade, nós aprendemos que não existem demônios e nem seres que foram rebelados contra Deus, né, como Lúcifer, né? Aliás, Lúcifer quer dizer aquele que veio da luz, né? Esses seres malignos, perpetuamente malignos, e que disputam a nossa alma com Deus, eles não existem. O que existe é a ignorância daqueles espíritos que ainda endurecidos buscam na vingança a sua própria felicidade. Porque é isso que o obsessor faz. Ele se aproxima de nós com o desejo de nos perturbar, de se vingar dos erros que nós cometemos no passado, que os ofenderam e que lhes trouxeram dor e sofrimento. Eles vêm em busca de justiça. Acreditam que pelo nosso sofrimento, pelo processo da vingança, numa interpretação equivocada da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, eles acreditam que na vingança vão encontrar a paz, a felicidade. E os grupos mediúnicos de desobsessão acabam nos revelando que esses irmãos é que são os verdadeiros sofredores, que o obsessor que está aprisionado pelo ódio é um ser que precisa de ajuda naquele momento e que a presença dele não é demoníaca, ele não tem o mal como objeto da sua vida, ele só tem o desejo de vingança. E quando ele é esclarecido e que se aproxima do Evangelho do Cristo, que consegue compreender o perdão como uma libertação do ser que hoje odeia e que quando perdoar vai continuar a sua vida de uma forma melhor. Quando ele compreende que perdoar aquele que nos ofendeu não vai trazer benefício algum àquele que nos ofendeu, mas apenas a nós mesmos, que nos liberta do sentimento negativo, dessas energias deletérias. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que não há demônios. E nós precisamos, aos poucos, ir mostrando pelo nosso comportamento, pela caridade, que é a nossa bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos mostrar às comunidades essas mudanças que precisamos ter no nosso comportamento, para que nós consigamos, combatendo as nossas más tendências, e nos tornando pessoas melhores, e nos prepararmos para esse mundo de regeneração. A última hora se avizinha. Até assistindo palestras, nós vemos que há uma cronologia sobre a última hora, né? O quantos anos ela representa, e que se aproxima esse término da última hora, onde nós, os trabalhadores espíritas, temos a obrigação de ajudar mais e mais pessoas a compreender melhor a lei de causa e efeito, a compreender melhor a justiça de Deus, a exercitar a resignação diante das dificuldades da vida. É esse o momento que nós vivemos, o de transformação planetária, em que as pessoas que hoje incrédulas e que até nos combatem, como disse há pouco, dizendo que somos adoradores do demônio, elas também vão desencarnar. Elas também vão para o plano espiritual e vão se reencontrar com outras pessoas que antecederam o processo da morte, pelo processo da morte, que os antecederam, e lá vão perceber que a verdadeira vida é do espírito. E à medida em que esse conhecimento, essa verdade vai se revelando nas idas e vindas das encarnações, nos resgates pelas provas, nas novas experiências pelas expiações, os espíritos vão se aperfeiçoando e construindo o merecimento para que vivamos um mundo melhor. Porque o trabalho na vinha é a construção de uma sociedade mais feliz, onde percebamos a justiça do Pai, compreendamos o instrumento que é a caridade para nos libertar do egoísmo e para tornar a vida do nosso semelhante um pouquinho melhor. É nossa responsabilidade como espíritas de levar essa mensagem, de mostrar a imortalidade, de não temer mais a desencarnação,
que é um simples processo de mudança de plano, porque nós já vivíamos antes de encarnarmos e viveremos depois que o nosso corpo for devolvido à natureza. E que esse período em que estamos aqui na Terra, ele nos foi concedido para que tivéssemos momentos de experiência, momentos de aprendizado, mas principalmente do exercício do amor na lei maior trazida pelo Cristo. É muito importante que nós consigamos construir em nós essa transformação. Como espíritas, temos uma responsabilidade muito maior, porque muito será cobrado àquele que muito foi dado. E quando nós aceitamos a reencarnação, quando nós aceitamos a imortalidade do espírito, nós assumimos um compromisso maior nessa transformação íntima, nesse convite de mudança de comportamento que nos remete a uma vida mais feliz. Analisando as bem-aventuranças trazidas no Sermão da Montanha e diante da imortalidade, fica muito claro a recompensa que nós receberemos pelos esforços que fazemos em sermos resignados no bem-aventurados os aflitos, em sermos mais humildes no bem-aventurados os pobres de espírito, em sermos mais pacíficos, mais brandos, em termos puro nosso coração, vigiando os nossos pensamentos para não produzir energias negativas em relação ao nosso semelhante. Quanto mais nos aprofundamos nesse conhecimento da imortalidade e da doutrina espírita que nos foi revelada há pouco mais de 150 anos e que vem nos libertando das coisas materiais, transformando valores, quanto mais nos aproximarmos desses conceitos de amor, de esperança, melhor será a nossa existência. Porque se nós procurarmos intimamente, nós vamos encontrar o nosso orgulho, a vaidade, o excesso das paixões como as principais causas do nosso sofrimento. Os conflitos ocorrem porque não conseguimos ter a resignação necessária para enfrentar a vida que Deus nos ofereceu. E esta vida nos foi oferecida de acordo com as nossas próprias obras. Quando nós tivermos essa plena consciência de que o outro, aquele que caminha ao nosso lado, o nosso irmão, jamais será culpado pelo nosso sofrimento, então poderemos iniciar esse processo de regeneração. E nos cabe, como trabalhadores da última hora, levar essa verdade a mais e mais pessoas, pelos nossos atos, pela palavra, pelos exemplos que podemos dar, no comportamento pacífico, sereno e amoroso que a doutrina nos convida a ter, diante de todas as experiências que a vida nos oferece. É esse o caminho, porque a vinha está necessitando de auxílio. A humanidade ainda está distante dos valores do Cristo e nos cabe emitir, difundir essa revelação de uma forma até o limite das nossas forças, como disse Jesus, para que mais e mais pessoas consigam se libertar do ódio, para que mais e mais pessoas consigam se libertar da ganância, do egoísmo e perceber que a felicidade plena ela não está do lado de fora. A doutrina espírita nos revela que a felicidade deve ser construída intimamente, que é uma conquista do espírito e que independe das condições que a vida física nos oferece, independe dos valores que possamos ter. A felicidade está na resignação que devemos ter diante da vontade do Pai, que na sua infinita justiça e misericórdia nos oferece a bagagem de acordo com a nossa capacidade. Não fosse Ele misericordioso, infinitamente misericordioso, não poderíamos ter essa convicção de que as pedras que estão no nosso caminho, elas são do tamanho exato das nossas forças, porque Deus não exige além delas.
Essa convicção nos leva ao amor a Deus de uma forma plena e vai nos libertando da desconfiança, daquele sentimento de injustiça, de perseguição, nos fortalecendo para que, mesmo que a vida nos contrarie, possamos exercer esta força que vem de dentro de nós, que é a confiança em Deus e que todos chamam de fé. Nós somos os trabalhadores da última hora. Cabe a nós dar o exemplo para a humanidade, para todas as pessoas com quem nós convivemos, desse comportamento, para que mais e mais pessoas possam ir se libertando da importância que se dá à propriedade física, ao mundo material. Tantas e tantas pessoas que se iludem buscando a felicidade nas coisas deste mundo, quando Jesus foi muito claro que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é do mundo íntimo, de um espírito que é resignado diante da vontade do Pai, que compreende o seu semelhante, porque sabe que todos nós estamos caminhando em busca da perfeição e que somos todos criaturas de Deus, e que se hoje a atuação dos homens é contrária à minha vontade, não é porque eles são maus, mas porque ainda são ignorantes e não conseguiram compreender os luminosos ensinamentos do Evangelho. Não conseguiram ainda assimilar essa transformação de comportamento que Jesus nos convida e que o Espiritismo revela diante da imortalidade, como estando ao alcance de cada um de nós. Então, hoje, nós conseguimos olhar para o Cristo como nosso modelo e acreditar nas suas palavras, que foi dita aos apóstolos: farei tudo o que eu faço e muito mais. Porque não há limite para o nosso progresso, para a nossa evolução. É a nossa vontade que determina a velocidade que isso vai acontecer. E nos cabe, como espíritas, dar o exemplo diante da sociedade que nos acolheu, da família que nos possibilitou renascer neste mundo, para vivermos as provas e as expiações necessárias para o nosso próprio aprimoramento. E apesar das grandes diferenças que há na personalidade, no caráter daqueles que compõem as pessoas mais próximas de nós, a nossa família, nós precisamos amá-los plenamente, aceitando a cada um como eles são, de acordo com o modelo trazido pelo Cristo, que apesar de ter sido perseguido, crucificado, apesar de ser perseguido, mesmo tendo praticado o amor ao próximo de uma forma plena, de ter curado os doentes, de ter multiplicado os pães, de ter transformado água em vinho, de ter trazido a palavra de esperança e consolo. A hipocrisia e o orgulho o levaram à cruz. E o comportamento do Cristo foi de perdão. Mesmo diante de toda a perseguição, de toda, digamos, injustiça pela qual ele passou, as suas únicas palavras foram para que o Pai nos perdoasse, porque ele mesmo não tinha se ofendido com a nossa ignorância. Ressuscitado, ou melhor, retornando ao terceiro dia, se reunindo novamente com os apóstolos, não houve censura a Pedro, que o negou, não houve censura a todos os outros que o abandonaram, mas o amor fraterno que os uniu novamente. E daqueles dias em que o Cristo, já desencarnado, permaneceu entre eles, a convicção da continuidade da vida fez com que aqueles homens endurecidos, os pescadores de Cafarnaum e tantos outros que, ao longo do tempo, os 70 da Galileia e tantos outros que ao longo do tempo foram compreendendo a mensagem do Cristo na sua presença como Espírito de luz, tiveram uma força suficiente para iniciar a transformação da sociedade. E nós acompanhamos esta evolução de pessoas desinteressadas, que colocavam a própria vida em risco para estar com o Cristo, para vivenciar seus ensinamentos,
para sorver o consolo das suas palavras. Jesus é o modelo. E hoje, diante da revelação espírita, nós temos a convicção de que nós somos espíritos como Ele é. E que pelo nosso esforço, ao longo do tempo, com a misericórdia do Pai, nós conseguiremos fazer o que Ele faz. Nós conseguiremos alcançar esse amor pleno, incondicional, que Ele exemplificou nos anos em que esteve aqui na Terra, encarnado. O convite dessa parábola é para que nós reflitamos sobre aqueles momentos em que nos sintamos injustiçados e percebamos que, normalmente, a injustiça vem quando comparamos o que temos com o que o outro tem. A forma com que a vida se apresenta para o outro e a forma que se apresenta para nós. Que nós que tivemos que carregar o dia todo, suportar a jornada inteira para receber o mesmo pagamento, que é a felicidade. E que outros que já em pouco tempo conseguiram compreender a mensagem divina no trabalho da vinha e que também alcançaram o mesmo pagamento, que é a felicidade. A moeda que o dono da vinha ofereceu a todos os trabalhadores é a felicidade. A moeda que Deus nos dará à medida em que nós combatemos as nossas imperfeições e conseguimos nos tornarmos pessoas melhores, mais resignados, mais pacíficos, mais humildes. Então, receberemos essa felicidade, que é o pagamento que o dono da vinha nos oferece pelo nosso trabalho realizado. E a felicidade só se alcança com uma consciência tranquila de termos feito tudo ao nosso alcance, em benefício daqueles que conosco convivem nesse momento da vida, na prática da caridade, do amor, da esperança. Porque como seres imortais, temos que ter essa certeza de que a vida, que não termina, nos dará os meios para que, deixando de sermos ignorantes, possamos encontrar cada vez mais a felicidade que Jesus prometeu, que não é deste mundo material, que não está relacionado com a riqueza, com a saúde, com a beleza, mas com a capacidade que temos de colocar em prática os ensinamentos do Cristo, oferecendo com a caridade tudo aquilo que podemos em benefício do nosso semelhante. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. A parábola nos convida ao trabalho. Não esqueçamos que esse tesouro que é a doutrina espírita, que nos foi oferecida, a qual nós estudamos e, com a graça de Deus, temos a oportunidade de difundi-la. Esse tesouro não pode ficar só nas nossas mãos. Não cometamos o mesmo erro do povo escolhido, que se imaginava superior aos demais, e compartilhemos as benesses do conhecimento espírita, as benesses da reencarnação, da imortalidade, da benevolência e do amor que Deus tem para com todos nós, com cada ser, com cada pessoa que caminha conosco nesse momento da vida. Só assim conseguiremos realizar a tarefa como trabalhadores da última hora e teremos no limiar dos tempos um novo mundo, um mundo de regeneração, onde o único mal pelo qual nós vamos passar são aqueles que são consequências das nossas próprias obras. E conscientes disso, viveremos em sociedade ajudando-nos uns aos outros e exercitando a lei maior de amor ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.